amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Eu estou vendo todo mundo aí feliz, animado, contente para a nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje é uma revisão. Como assim, professora? É uma revisão de alguns conteúdos que nós já estudamos aqui, tá certo? Nesses dias, nesses meses que nós estamos aqui juntinhos, nós tivemos alguns conteúdos e é isso que nós vamos ver hoje. E quais são eles? Nós vamos ver o calendário, o relógio, ordem crescente e decrescente, os fatos básicos da adição e da subtração, figuras geométricas planas, figuras geométricas espaciais e a compreensão de eventos aleatórios, como aquelas palavrinhas, né? É possível, é impossível, é provável, é improvável, tá certo? Vamos só relembrar um pouquinho, tá bom? Então, tá com dúvida? Essa é a hora de relembrar e tirar as dúvidas, tá certo? Então, vamos começar. E para começar nossa revisão, preciso lembrar, né? O que é que nós usamos para marcar as horas, tá? O que é que nós usamos para marcar as horas? Nós usamos o relógio, né? E aí nós temos o relógio digital, que é esse, né? Que o número já vem assim, todo bonitinho pra gente. E nós temos os relógios analógicos, tá certo? Que é aquele famoso reloginho de ponteiro, tá bom? Então, para marcar as horas, nós temos aí os relógios, tá bom? Vamos agora fazer um exercíciozinho para praticar, tá bom? Vamos lá. Liga o relógio digital ao horário correto marcado no relógio analógico. Como assim? Eu tenho uma horinha aqui e eu preciso ligar para esses relógios aqui. Lembrando, o ponteiro menor marca as horas, o ponteiro maior marca os minutos. E a gente segue de 5 em 5, lembra? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, marcando os minutos, tá certo? Ah, professora, mas aqui só tem até o 12 e esse ponteiro e aqui está marcando 23. Como é que pode? Porque lembra que no relógio digital, após o 12, a sequência numérica continua. Então aí ele vai 13, que é 1 hora da tarde, 14, que é 2 horas da tarde, e assim sucessivamente, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, até chegar no 24, tá? Então, quando eu vejo aqui 23, eu já sei que é noite, né? Que aí continuou, e 23 já é noite. Mas, quando a gente faz aquela conversão, eu sei que o 23 significa 11, né? Quando eu vou contando, o 23 já bate no 11. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é procurar um relógio que marque 11 horas. 11 horas e 30 minutos. Então, aqui, ó. Quando eu olho, ó, eu vejo aqui. Meu ponteiro menor batendo no 11 e o maior no 6. Então, isso significa que é 11h30 ou 11h30, tá certo? Aqui já tá mais fácil. É de dia, é antes do meio-dia, porque tá marcando antes das 12. Então, é 11h50. Vou aqui procurar um relógio que marque 11h50. Como assim, professora? O ponteiro dos minutos ele tem que estar lá no 10, tá certo? Seguindo aquela sequência de 5 em 5. Então, tá aqui, ó. Ponteiro entre o 11 e o 12 significa 11 horas e o maior no 10, tá? Significa 50 minutos. Ah, professora, outro que passou do 12. 16 horas, significa que está lá no meio da tarde, já no finalzinho da tarde. 16 horas é 4 horas, tá? 4 horas e 10 minutos. Vamos lá procurar o nosso ponteirinho aqui, ó, marcando no 4 e o do minuto no 2, que significa os 10 minutos. Então, a nossa respostinha aí, ó, é essa. E por fim, só sobrou 10 horas. 10 horas fechadinha, né? A hora fechadinha que a gente chama é quando o ponteiro maior tá lá no 12. E aí dá nossas horas exatas, né? Aqui tá 10 horas, tá certo? Então, vamos continuar. Essa parte já passou. Agora nós vamos falar do calendário, tá?
Os calendários, eles servem para marcar o tempo também, mas aí ele marca os dias da semana, os meses do ano, né? As nossas datas. Então, o que é que nós encontramos no calendário? Os dias da semana e os meses do ano. E aí eu preciso lembrar quais são os dias da semana. Eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, tá? São 7, né? 7 dias da semana. Agora eu preciso também lembrar, antes de fazer esse exercício, os meses do ano. E aí eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E os meses do ano são 12. Então, eu tenho 7 dias da semana e 12 meses no ano, tá certo? Agora eu vou completar essas frases com antes ou depois. Como assim, professora? Presta atenção aqui, ó. No mesmo dia, o período da tarde, ele vem antes ou depois do período da manhã? E aí, gente? O período da tarde, ele vem depois do período da manhã, né? Que eu tenho manhã, tarde e noite. E o período da tarde, ele vem antes ou depois do período da noite? Ele vem antes, né? Eu não posso ter manhã, noite e tarde. Eu não posso, né? Em uma mesma semana, a terça-feira, ela vem antes ou depois da sexta-feira? Então, a terça vem antes da sexta, tá certo? A quarta-feira, ela vem antes ou depois da segunda-feira? Ela vem depois, tá certo? Em um mesmo ano, vamos falar dos meses do ano. O julho, ele vem antes ou depois de setembro? Ele vai vir antes, né? E o fevereiro, ele vem antes ou depois de janeiro? Ele vem depois de janeiro, tá certo? Então, gente, foi aí um pouquinho do nossas medidas de tempo, né? Agora vamos só lembrar ordem crescente e ordem decrescente. Quando é que eu tenho a ordem crescente? É quando eu começo do menor e vou para o maior, tá certo? Presta atenção. Menor para o maior. Ordem crescente. E na ordem decrescente é o contrário. Eu começo do maior e termino no menor, tá certo? Ordem crescente vai crescendo. Ordem decrescente vai diminuindo, tá bom? E aí, por um exemplo, ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sequência numérica normal. Ordem decrescente, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquela contagem regressiva, né? Do maior para o menor. Agora, só para a gente frisar e relembrar. Peguei os númerozinhos, tá? De 0 a 10 mesmo, só para a gente deixar bem claro, tá? Completa a sequência da ordem crescente e da ordem decrescente. Primeiro eu vou fazer a ordem crescente. Se eu vou fazer a ordem crescente, eu começo do 0 e vou subindo até o 10, tá certo? Então, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 já está aqui. Na ordem decrescente, eu começo do maior para o menor. Então, eu já começo do 10 e vou diminuindo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, que já está aqui, tá certo? Agora a gente vai relembrar adição e subtração, tá bom? Quando é adição, a gente tem o símbolozinho de mais, a gente tem a ideia de juntar e acrescentar, e a gente tem os termos parcela, parcela, soma ou total. Quando é subtração, a gente tem o sinalzinho, né, que a gente chama de menos, e aí a gente tem a ideia de tirar, de comparar, de completar e de separar, tá? E aí eu tenho minuendo, subtraindo, diferença ou resto, tá bom?
E aí eu trouxe os exercícios para a gente ir fazendo e relembrando. Em uma prateleira há 166 livros sobre os animais e 274 livros sobre as plantas. Qual o total de livros nessa prateleira? Então eu tenho livros de planta, livros de animais e eu quero saber quantos eu tenho ao todo. Então a ideia é de juntar, né? A quantidade de livrinhos de plantas com a quantidade de livrinhos sobre os animais. Então, se é para juntar, a gente tem uma adição. E aí eu vou fazer 274 mais 166. Começando da direita para a esquerda. Lembrando que se passar do 9, um númerozinho fica, o outro sobe. Tá certo? Então, aqui, 4 mais 6, 10. O 10 não pode ficar todinho aqui embaixo, então fica 0, sobe 1 aqui, ó. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. O 14 não vai ficar todinho aqui. Então, fica o 4 e sobe 1 aqui em cima do 2, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Deu 440. Então, quantos livros eu tenho aí nessa prateleira? Tenho 440 livros na prateleira, tá certo? Em uma fazenda há 255 vacas e 138 porcos. Quantas vacas há a mais do que porcos? Eu não estou comparando, se eu estou comparando dois dados, então se é uma comparação, é uma subtração, tá? E aí vou pegar o númerozinho de vacas e subtrair o númerozinho de porcos. Lembrando que eu não posso subtrair um número menor que o número maior. Então, eu vou pedir emprestado. E a gente vai pedir emprestado até a gente finalizar a nossa conta. Então, como é que eu faço? Corto 5, aí tiro 1 desses 5, vai ficar o 4. O 1 daqui, ó, vai vir para cá. Aí agora eu tenho 15 menos 8, que dá 7. E consegui fazer minha continha, né? 4 menos 3. 1, 2 menos 1, 1. Então, quantas vacas há a mais do que porcos, né? Há 117 vacas a mais do que os porcos, tá bom? Então, vamos continuar. Nós vamos falar agora das nossas regiões planas, tá? Nossas figurinhas planas. E aí, só para relembrar, nós temos triângulo, retângulo, quadrado e trapézio, tá? As mais comuns, tá? Tem o círculo também, que não está aqui, mas é uma figura que a gente lembra bastante. E aí, quando eu tenho essas figuras, eu tenho duas coisinhas muito importantes nela. Eu tenho arestas e eu tenho vértices, lembra? Eu não vou ter arestas e vértices no círculo, né? Porque ele não tem encontros, né? Ele é um corpo redondo. E aí eu trouxe um retângulo para a gente lembrar do que é aresta, do que é vértice, do que é lado, tá bom? Lado é cada figurinha dessa aqui, ó, cada pedacinho desse, que a gente também chama de aresta. E aqui eu tenho um vértice. O que é o vértice, professora? É o encontrozinho dos dois lados, tá? É aquele pontinho, é a esquina, vamos dizer assim. Então, eu tenho vértice aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quantos lados tem nesse retângulo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o retângulo ele tem 4 lados. E quantos vértices? Quantas pontinhas? Eu vou ter também 4 vértices, tá certo? Vamos continuar. Lembra das nossas figuras espaciais? Pronto. É agora que a gente vai falar dela. E aí, lembrando que as figuras espaciais são aquelas que possuem 3 dimensões, né? Largura, altura, comprimento. E aí eu tenho o cubo, o paralelepípedo, cilindro, esfera, ou bola, né? E o cone. E aí nas figuras espaciais nós temos os poliedros, né? E os corpos redondos. E os corpos redondos é fácil de identificar porque eles rolam, tá certo? Vamos continuar. Ó,
circule com a mesma cor o desenho dos objetos que possuem a forma parecida. Então aqui a gente vai só fazer a identificação, para ver se a gente consegue assimilar essas figuras, esses sólidos geométricos, tá bom? Então eu vou começar aqui com o cubozinho, né? Que outra figura aqui se parece com esse cubo? Tô nela aqui, ó, tá vendo? Esse blocozinho. Então, a letra A e a letra F são iguais. Agora aqui, no papelzinho higiênico, como ele quer que circule com cores diferentes, ó, vou ter azul para um, agora estou usando vermelho. Que outra figura se parece com essa aqui? Presta bem atenção aí, ó. Esse tonel aqui, né? Esse é o cilindro. Se você não consegue visualizar, gente, imagina ele deitadinho, né? Que aí vai ficar igualzinho ao rolinho do papel higiênico. Agora, vamos ver essa bola de boliche. Tá vendo? Isso aqui é uma bola de boliche, que lembra uma esfera. Que outra figura aqui, ó, se parece com ela? Tá aqui o nosso novelinho de lã, tá? Duas esferas. Por fim, só sobrou aí, ó, a cenourinha e o chapeuzinho da bruxa, que as duas lembram um cone, tá certo? Agora a gente vai lembrar daquelas situações que são possíveis e das situações que são impossíveis. O que é uma situação possível? É aquela que pode acontecer. Ou seja, eu olho pela minha janela e vejo que o céu está todo cinza. Significa que tem possibilidade, que é possível chover. Agora, se eu olho pela minha janela e estou vendo lá um dia lindo, com sol, bem azulzinho, é praticamente impossível, né, de que naquele dia chova, tá certo? Então, essas são as situações possíveis e as situações impossíveis. Então, quando a gente apresentar as situações, eu preciso que você imagine se aquilo pode acontecer ou não, tá certo? Então, vou mostrar aqui as situações. Um cachorro latir, certo? Essa é a situação. Um jacaré voar. Vamos ver outra. Fazer amiguinhos na escola. E a outra, dormir de olhos abertos. E aí? Quero saber quais são as situações possíveis de se acontecer. Será que é possível um cachorro latir? E aí? Sim, né? É possível um cachorro latir. Agora preste atenção. Será que é possível um jacaré voar? Será que o jacaré voa? Não, né, gente? É impossível o jacaré voar, tá certo? Dormir de olhos abertos. Será que eu consigo dormir com o olho aberto? Não, né, gente? Dormir de olho aberto é quase impossível. Então, tá, gente, também não marca ela. Agora, preste atenção nessa aqui, ó. Fazer amigos na escola. É uma situação totalmente possível. E é maravilhoso, né? Quando a gente vai na escola, todo dia, tem nossa professora, nosso professor, nossos amiguinhos. Então, fazer amigos na escola é uma situação possível, tá certo? Então, aí a resposta são cachorro latir e fazer amigos na escola, tá certo? Ó, agora a gente vai marcar as situações impossíveis, tá? Aquelas que é bem dificilzinho de acontecer. Aí eu tenho um cachorro viver sem beber água. Será que é possível ou é impossível? Eu vou ter esquecer de fazer a tarefa, chupar limão sem fazer careta, tomar banho e não se molhar, furar minha bola de futebol. E aí, eu quero as situações impossíveis de acontecer. E aí, a primeira é um cãozinho viver sem beber água. Gente, é impossível um ser vivo viver sem beber água, tá? A gente precisa da água para poder viver. Tanto o cãozinho, que é um ser vivo, como qualquer outro animal, como nós, seres humanos, e as plantas, tá? Também precisamos de água para viver. Então, é impossível. Outra situação impossível é
chupar um limão sem fazer careta. É muito azedo, então quando a gente chupa, a gente vai falar com a careta, né? Agora vamos só analisar as outras. Esquecer de fazer a tarefa é possível, né? Às vezes a gente esquece de fazer a tarefa. Tomar banho e não se molhar. É impossível, né, gente? Toda vez que eu tomo banho, eu preciso me molhar, né? Se eu não me molhei, eu não tomei banho. E furar minha bola de futebol. É possível, né? É um risco que a gente joga, que a gente corre quando está jogando bola, né? De furar a bolinha. Então, essas são as situações impossíveis de acontecer. O cãozinho viver sem beber água, chupar limão sem fazer careta e tomar banho e não se molhar. Então, esses foram os nossos conteúdos estudados hoje, né? O que nós fizemos hoje, nossa revisão, tá? Ah, professora, uma revisão, por quê? Porque nós vamos ter aí 2 semaninhas de recesso, aquela semaninha para você descansar a mente, mas não quer dizer que você vai ficar sem fazer as revisões, sem relembrar. É sempre importante você praticar, tá bom? Não esqueça de praticar. Essas são as nossas referências trabalhadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e espero você na próxima aula. Beijo!